Olá, eu sou a Ana e para o vídeo de hoje aconselho-vos a irem fazer um chá, um café, um chocolate quente, a vossa bebida de preferência, ou ir buscar pipocas, porque eu este ano decidi juntar o haul de novembro com o meu haul de aniversário e este vídeo vai ser enorme. Aliás, vocês neste momento têm mais noção de quanto tempo o vídeo tem do que eu imagino quanto tempo é que terá. Posto isto, bem-vindos ao meu vídeo de haul de novembro, onde eu vou juntar as minhas compras com os livros recebidos de editoras e com os livros que me foram oferecidos no meu aniversário, incluindo livros em que eu fiz conversão de dinheiro para livros. Para quem já me segue há algum tempo, eu já disse que quando me dão prendas em dinheiro, eu converto em livros, por vários motivos, maioritariamente porque é uma prenda que fica para a vida inteira e não um par de calças que eu posso estar a precisar no momento, mas que se vão estragar e vão parar ao lixo, e portanto aí eu invisto o meu dinheiro. Quando me dão dinheiro, eu invisto em prendas que ficam. E portanto, eu vou passar a mostrar-vos os livros que chegaram cá a casa durante o mês de novembro. São imensos, como eu disse, espero que estejam confortáveis, porque este vídeo vai ser muito longo. Para começar, a Amazon esteve aqui com um preço muito bom para este livro e portanto está aqui o volume 2 de Let's Play. Neste momento, dos livros publicados, fica-me a faltar o terceiro, que por enquanto ainda está um bocadinho caro. Eu vou ficar à espera que ele fique mais ou menos pelo valor com que eu comprei o primeiro ou o segundo volume, portanto já está aqui mais um dos volumes e eu estou deserta para voltar a esta história, desta vez em formato físico de livro. Depois, mantendo aqui as bandas desenhadas, tem aqui o volume 2 de A Menina que Veio do Outro Lado, um livro que já está lido e eventualmente eu vou falar sobre ele. Não tenho certeza se no mês de novembro, mas penso que será uma leitura do mês de novembro, e estas ilustrações são simplesmente tão fofinhas. A história em si está a ficar um bocado confusa, mais ainda do que no primeiro, portanto vamos ver o que é que nos aguarda nos próximos volumes. O próximo livro que tenho para vos mostrar é de uma autora em que assim que eu vejo que vai sair um livro dela, eu ponho automaticamente na lista de compras. Eu não faço ideia de qual é a sinopse deste livro, é dos poucos que eu alguma vez compro sem ler sinopse, porque eu geralmente só compro quando tenho interesse pela história que me está a ser apresentada. Neste caso, eu já li todos os livros que estão publicados da autora e, portanto, ficava a faltar o último que tinha sido publicado, que é aqui Outros Pássaros, de Sarah Addison Allen. É uma autora que, curiosamente, escreve de uma forma que eu habitualmente não gosto. Ela escreve com realismo mágico, aliás, ela escreve com magia no nosso mundo, que é uma coisa que eu geralmente não gosto. Mas a forma como ela escreve essas histórias é muito bom de se ler. São histórias sempre que eu gosto imenso e, portanto, lá está. É uma compra automática, não faço ideia sobre o que é a história, não quero saber, vou querer saber quando estiver a ler. Mas se ainda não conhecem as histórias da Sarah Addison Allen, são histórias simples de ler, são sempre fofinhas, têm magia no nosso mundo e, portanto, é bom. É muito bom. Depois, eu de vez em quando compro algumas comédias românticas. Eu gosto, quando leio romance, de ser uma comédia romântica. Quero qualquer coisa que me faça tirar um bocadinho da minha realidade e que me traga alguma esperança numa coisa boa. E portanto tenho aqui o Aconteceu em Roma, da Sarah Adams. Não tinha interesse no primeiro livro da autora, mas tenho interesse neste, e se por acaso a Cultura traduzir o próximo, que eu tenho ideia que é uma florista, eu vou querer muito ler. Portanto, está aqui, de vez em quando uma pessoa precisa assim de uma coisa um bocadinho mais leve e eu tenho certeza que vou gostar desta história. Há qualquer coisa nela que chama por mim. Até porque pastelaria, não é? Uma pessoa é tão fácil. E portanto, passamos das coisas fofinhas para temáticas um bocadinho mais pesadas. Tenho aqui A Cor do Vazio, de John Dougherty e Thomas Docherty. Não podiam arranjar nomes mais parecidos. Este coelho que está aqui, esta lebre que aparece aqui na capa, é uma lebre que vai deixar um vazio na vida de uma tartaruga. A tartaruga tem uma melhor amiga, portanto a tartaruga e a lebre são melhores amigas, a lebre morre e vai ficar um vazio no sítio onde estava a amiga da tartaruga. E ela não compreende aquele vazio, não compreende o que é que está ali a acontecer, o porquê daquele vazio continuar a acompanhá-la para todo o lado, até que alguém lhe diz que esse vazio tem de ser preenchido pelas memórias boas que tem da amiga. E este livro é só lindo, 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 lindo. E portanto, livro infantil, como vocês podem ver, ele é pequenino. A maneira como a história está escrita é lindíssimo. Se têm de trabalhar esta temática com alguém pequenino, ou também para vocês, se querem ficar com um quentinho no coração, definitivamente uma boa opção. E seguindo aqui a temática do luto, num sentido também em que eu também não sei praticamente nada sobre a sinopse deste livro, simplesmente gosto
das obras do autor. Tenho aqui Lydie, Zidrou e Jordi Lafavre. Portanto, eu sei que trabalha aqui a temática do luto de uma forma que destroça e volta a colar os bocadinhos do coração. É tudo o que eu sei, não quero saber absolutamente mais nada. Mais uma vez, vou descobrir quando ler esta história, mas eu sei que vai ser uma história impactante, isso eu tenho certeza. Os próximos livros são os lançamentos da Desrotina. Há meses em que eu compro um, há meses em que eu não compro nenhum e há meses em que eu compro 2. Portanto, os livros de novembro, se não me engano era de novembro ou de outubro, da Desrotina, eram aqui Os Rapazes do Cemitério, que já estava na minha wishlist em inglês, no coitado e saudoso Book Depository, e portanto quando eu vi que ia ser traduzido, fiquei muito contente e óbvio que ele tinha de vir cá para casa. Nós temos aqui uma personagem que vai tentar trazer alguém dos mortos, uma pessoa que lhe era muito querida, e em vez disso acaba com o bully da escola que tinha acabado de morrer. E portanto nós vamos ver aqui esta relação e o que é que vai acontecer, porque eu não faço ideia se ele vai tentar despachar, que é o mais provável, e depois há de se criar aqui uma ligação entre os dois, laços que dificilmente serão quebrados. E eu estou muito curiosa para ler este livro. E nesse mesmo mês tínhamos aqui Um Dote de Sangue, de S.T. Gibson, que é uma versão da história do Drácula, em que nós vamos acompanhar a primeira noiva do Drácula, portanto uma das várias noivas de Drácula que aparecem na história original. Eu ainda não li o Drácula, portanto vou fazer isso antes de ler este livro, mas já cá está, esta capa é fenomenal. Eu adoro o facto de a Desrotina ter textura nos livros, tanto na capa como na lombada no título, atrás também. Por acaso este aqui não tem... Puseram textura à volta, mas não puseram no texto. De vez em quando há partes do texto que têm também textura. E adoro também que eles tenham aqui um gráficozinho a dizer o que é que nós podemos encontrar na história. Depois, tenho aqui um livro que praticamente não ouvi ninguém a falar, ou ninguém. Tenho aqui O Grow, de Kelly Barnhill. Esta autora geralmente escreve livros juvenis, no entanto tem um ou outro que são de adulto. Tem As Mulheres que Eram Dragões, se não me engano, mas agora não tenho noção se será exatamente esse o título. Este aqui é uma espécie de retelling de um conto tradicional japonês, em que nós vamos ter uma adolescente a ver a casa dela a ser invadida por um novo namorado da mãe, que vai acabar por abarcar a mãe e, no fundo, tirá-la dela. Vai fazer com que a mãe fique muito focada só naquele novo relacionamento e vai acabar por não ser a pessoa que ela precisa que a mãe seja. Ele é muito pequenino mesmo, e eu estou muito curiosa porque eu ainda não me estreiei com a autora, e já devia, porque eu trouxe um livro ano passado e era suposto ter lido nos 12 para 23, que é A Rapariga que Bebeu a Lua, e portanto é possível que eu me vá estrear até com este antes do juvenil, mas estou muito curiosa para ver aqui como é que um livro tão pequeno vai desenvolver uma temática que é tão forte, tão pesada. E mesmo no final do mês tem um livro que eu imaginei que ia ser assim uma leitura muito confortável, muito fofinha, e efetivamente foi que este livro já está lido. Eu trouxe aqui A Sociedade Muito Secreta de Feiticeiras e Vulgares, de Sangu Mandana, um livro que eu já tinha ficado debaixo do olho quando estava a ver pessoas a ler em inglês, e a história pareceu muito bem. Nós temos aqui a nossa realidade, mas existem algumas pessoas que são feiticeiras. Nós temos aqui também uma mitologia por trás das feiticeiras. São sempre raparigas. Os pais acabam sempre por morrer em situações um bocado complicadas e elas são sempre educadas por outras pessoas. Especialmente se alguma feiticeira souber que há uma pequena feiticeira que perdeu os pais, vai acabar por a educar. No entanto, temos aqui um sistema de magia que nos é explicado, e eu depois vou falar mais sobre ele, mas é efetivamente um romance muito fofinho, em que nós vamos ver aqui uma feiticeira já adulta a ter de tomar conta de 3 feiticeiras pequeninas que não sabem ainda muito bem o que é que as espera na vida lá fora. E o último livro comprado por mim foi uma compra Trade Stories, foi para completar uma coleção que eu tenho desde criança e que eu achei que estava na altura. Tinha estado a falar sobre os livros e só me faltava um, são 3 livros de cozinha, e é aqui as receitas da Anitta. Esta Anitta não é a Anitta Martine, é uma personagem que depois nos vai aparecendo aqui, e nós vamos vendo estes duendes que estão aqui a acompanhar as receitas. Já não se fazem livros assim.
Portanto, isto tem um passo a passo, sem ser demasiado infantil, tem a explicação em desenho das coisas que têm de ser feitas, e este em específico é doces e bolos. Eu tinha sanduíches e... agora não... tartes e tortas. Portanto, este era o único que me faltava e agora já tenho aqui estes 3 livros juntos. Os outros estão num estado muito mais acabado, portanto fiquei muito contente de conseguir encontrar e num estado tão bom. Portanto, os livros que eu vou mostrar agora são livros que me foram enviados por editoras, a quem eu agradeço imenso. O primeiro é um livro que esteve aqui um bocado perdido no mundo. Eu acho que houve aqui uma confusão entre o livro que eu tinha pedido e o livro que me foi enviado, porque houve uma altura que me enviaram um livro que tinha saído na mesma data deste, mas não era aquele que eu tinha pedido, que é este que está aqui, e portanto eu tenho a sensação que houve aqui uma pequena falha na comunicação, e então eu voltei a perguntar se a Lina estava disponível, e esse livro é aqui, o No Sítio Errado, à Hora Errada, de Gillian McAllister. E é um livro que tem aqui uma espécie de... não é bem uma viagem no tempo, nós vamos vendo aqui o tempo a voltar para trás. Nós temos uma mãe que vê o filho à noite a matar alguém, e daqui para a frente nós vamos ver toda a retrospectiva dela a tentar impedir que aquilo aconteça e a tentar perceber o que é que aconteceu, porque o filho dela nunca seria capaz de cometer o crime que ela viu à frente dos olhos dela. E portanto, nós vamos andando para trás no tempo. Eu tinha a ideia que era um repetir do mesmo dia, mas já percebi, por ver algumas pessoas a falar sobre ele, que andamos mesmo para trás no tempo e vamos vendo outras personagens, outras relações e o que é que levou a que aquele momento chegasse. Estou muito curiosa, este livro é a minha cara e eu estou tão contente por ele já estar aqui e vai ser uma das próximas leituras. Depois, também da Porta Editora, mas neste caso da Singular, tenho aqui o Não Deslize para a Direita, de L.M. Chilton, um livro que já está lido. Vocês já terão uma sugestão de leitura aqui no canal, portanto podem ir ver essa sugestão. Eu achei muito interessante o facto do autor pegar numa coisa que muita gente já fez, ou faz atualmente, ou poderá ainda vir a fazer, que é instalar e usar aplicações de encontros, e daí criar um crime. E portanto nós temos aqui a Gwen, que vai descobrir que as pessoas com quem esteve a sair no último mês estão a aparecer mortas. E ela vai começar aqui a entrar não só em paranoia, porque o que é que está a acontecer para estarem a fazer dos encontros dela um alvo, o que é que está a fazer com que alguém queira atacar as pessoas com quem ela esteve. Os encontros não correram bem, mas nada justifica os estarem a aparecer mortos, e também que ainda há algumas pessoas que podem ser salvas, e então ela vai estar aqui numa corrida contra o tempo, não só a explicar à polícia como é que correram os encontros e o porquê daquelas pessoas, mas também a tentar, no fundo, fazer aquilo que a polícia não está a fazer, que é tentar chegar às pessoas com quem ela esteve e que eles não estão a levar muito a sério, que possa ser efetivamente ela o elo de ligação. Já tenho aqui a sugestão de leitura, ele depois eventualmente vai aparecer nas leituras de dezembro, portanto é aguardarem por esse vídeo. Enviado pela presença tenho aqui Ao Paraíso, de Anya Yanagihara, a mesma autora do A Little Life, Uma Pequena Vida, que eu ainda não li, mas a senhora aparentemente só consegue escrever calhamaços. É a minha leitura atual, está a levar algum tempo a ler, mas eu estou a gostar da história, é só muito estranho. Nós temos aqui 3 livros dentro deste livro. São 3 livros em que nós vamos acompanhar personagens em épocas diferentes, portanto, final do século XIX, final do século XX, e agora que estou a pensar nisso, a terceira parte vai ser final do século XXI. Exatamente, acho que é 2090 e qualquer coisa. Portanto, nós temos aqui uma espécie de história alternativa em que as coisas são diferentes nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo diferentes para melhor ou para pior. Não sabemos muito bem, é isso que vai estar aqui a ser trabalhado. Temos aqui, as personagens têm quase sempre os mesmos nomes, mas depois a posição que ocupam, tanto a nível social como a nível de relação entre eles, vai mudando. Pode se tornar muito confuso, mas eventualmente vocês vão ter aqui não só uma sugestão de leitura para ele, como também eu irei falar sobre ele nas leituras de janeiro. Está a ser um livro que está a dar alguma luta, mas que está a ser muito interessante. Depois tenho aqui um envio da Bertrand, tenho Holly, do Stephen King, que foi o meu primeiro livro de 2024, uma leitura que já está feita, da qual eu vou ter muito prazer em falar-vos sobre ele. Um livro que se passa durante 2021, portanto pleno Covid. Um livro onde nós temos isso muito presente, porque as máscaras, o álcool gel, todas as preocupações da personagem estão muito presentes na narrativa, e portanto para quem quer deixar essa parte para trás, se calhar não vai ser o melhor livro para vocês lerem, mas funciona efetivamente como uma cápsula de tempo em que as coisas que estão aqui mencionadas estão efetivamente muito realistas, muito...
é como foi. Portanto, eventualmente isto vai ser olhado como, meu Deus, o que é que se passou naquela época, e para quem não tem já a memória muito fresca, vai relembrar. E o último livro que me foi enviado por uma editora foi aqui o Gótico Mexicano da Aurora, portanto um envio do Grupo Infinito Particular, um livro que também já está lido, é uma leitura de dezembro e vocês vão ficar a saber o que eu achei sobre este livro. É um livro um bocadinho estranho, no sentido em que a narrativa não vai exatamente por onde vocês esperam que ela vá. Este livro é vendido como um romance gótico e para todos os efeitos é um romance gótico, está no título, mas é um gótico aplicado à realidade mais mexicana. Portanto, nós vamos ter aqui algumas influências do folclore mexicano. Nós vamos ter aqui uma personagem na década de 50, vamos ver aqui uma socialite dos anos 50 na cidade do México e vamos ver a forma como ela vai sair do mundo que conhece para tentar perceber se a prima precisa de ajuda ou não. A prima casou não há muito tempo e tanto ela como o pai repararam que deixaram de haver tantas cartas e quando as cartas voltam a surgir ficam muito preocupados com a saúde mental da prima, que parece estar a degradar-se imensamente. E portanto nós vemos aqui a Noemi a abandonar a vida que ela conhece para tentar perceber se a prima precisa de ajuda ou não, e vai acabar por sofrer também aqui as consequências de estar na casa. E é muito curioso, apanhou-me completamente de surpresa, mas vocês vão ficar a saber mais no vídeo de leitura e tem também já um vídeo de sugestão de leitura para ele, caso queiram ir ver. Continuam confortáveis porque isto foi metade do haul, portanto o que eu estive a falar até agora foram os livros que eu comprei e os livros que me foram enviados por editoras. A partir daqui são prendas de aniversário, como eu disse, coisas que me foram oferecidas ou então que eu eventualmente converti em dinheiro, mas eu vou fazer a distinção quando chegarmos a esse ponto. Eu vou começar pelos livros que chegaram cá a casa e que vocês talvez já conheçam se tiverem visto o vídeo de unboxings de novembro e dezembro. E portanto, vamos começar. A Corina do Meu Reino da Noite, mais o Gui e o Príncipe enviaram-me aqui uma prendinha que tinha o The TARDIS Handbook do Doctor Who e aqui este que não é um livro, mas que vai ser uma leitura extremamente interessante, que tem um conjunto de todos os companions do Doctor até ao 12. Agora não tenho certeza até que Doctor é que nós vamos, até porque eles aqui dentro não estão por ordem cronológica, ou então está, mas invertido. Mas penso que vai até ao 12. Portanto, uma prendinha muito boa. A Corina contribui imensamente para o meu aumento de coisas de Doctor Who e Beatles e é só muito bom. Depois tem aqui um grande motivo de risota durante o unboxing, tenho Serpente e Pomba. Este livro estava na minha lista de livros que eu entreguei à minha mãe, portanto o meu melhor amigo decidiu escolher este e eu já imaginava que seria este. Na altura, no unboxing, eu disse uma grande asneira, porque eu disse que este livro era sobre bruxas e vampiros e não é, é sobre bruxas e caçadores de bruxas. Portanto, nem é só, ai meu Deus, nós estamos em dois pontos opostos na fantasia e somos inimigos mortais. Não! São bruxas e caçadores de bruxas. Vamos falar sobre inimigos mortais, vamos fazer a coisa a sério. Portanto, tu existes, eu vou-te matar. Mas eles vão ter de criar uma aliança e hoje estou extremamente curiosa. Houve já quem dissesse que eu ia gostar muito deste livro e, portanto, vamos ver. Depois, a Faith enviou-me aqui o Fragile Things do Neil Gaiman. Isto é um conjunto de vários contos que o Neil Gaiman foi escrevendo. Alguns deles que vocês até talvez já conheçam. Por acaso, deixem-me ver se tem aqui algum que por acaso não. Sim. Sim, existe aqui um que já foi adaptado para filme e também já deu origem a uma banda desenhada, se não me engano os ilustradores são brasileiros, que é o How to Talk to Girls at Parties. Portanto, pelo menos um destes contos é conhecido e já levou a criar outras coisas com base nele. Estou muito curiosa, eu adoro Neil Gaiman. Vamos ver o que é que me espera aqui. Eu já percebi que também gosto dos contos de Neil Gaiman, vocês sabem que eu com contos sou muito esquisita, tenho que ter início, começo e fim, e portanto vamos ver. How to Talk to Girls at Parties, a banda desenhada não me satisfez, mas vamos ver em relação ao conto como ele está escrito e vamos ver em relação aos restantes. Depois tenho aqui a prendinha da Bárbara do canal Delicada como um Elefante. Tenho aqui o Blood Over Bright Haven, M.L. Wang. Nunca tinha ouvido falar sobre este livro, nunca tinha ouvido falar sobre a autora. A Bárbara disse que já tinha lido alguns livros da autora e que tinha gostado muito, mas são coleções. Esta aqui, tanto quanto ela sabe, do que eu percebi também, será um standalone. Portanto, a história começa e termina neste volume.
filme e apesar dela ainda não ter lido, diz que gosta mesmo muito da escrita da autora e que portanto tem confiança na escolha da prenda e eu acho muito bem, gostei muito da sinopse, portanto vamos ver, mas estou com boas expectativas para ele e gosto muito do grafismo do livro, é muito giro. E a última prenda desse unboxing que vocês já terão visto é aqui Os Mistérios do Restaurante Kamogawa, prenda da Sofia do The Daily My Access, um dos livros que já está lido porque eu aproveitei para pôr este livro nas leituras de dezembro para o desafio Boldmas do Bold Reads da Penguin e este livro surpreendeu-me. Acho que é um livro que não vai agradar a toda a gente, mas eventualmente no vídeo de leituras de dezembro eu vou falar mais sobre ele. É um livro que mistura aqui memórias e pratos. Eu na altura também fiz um erro quando falei sobre este livro, é o que dá quando nós falamos dos livros ainda sem os ter lido. Neste caso eu tinha dito que eles iam fazer os pratos das memórias das pessoas, mais num sentido de vocês vão dizer o prato e este prato vai-vos remeter para aquela memória, mas não é bem isso. Neste caso nós temos aqui o pai e filha que têm um restaurante, o pai era detetive e portanto ele vai fazer toda uma pesquisa para tentar perceber qual era o prato, exatamente como é que era feito e então recriá-lo e essa recriação é que vai acabar por fazer com que as pessoas se voltem a ver confrontadas com o passado, com as coisas boas, com as coisas más e muitas vezes é uma forma de conseguirem avançar com a vida delas. Eventualmente eu vou falar mais sobre ele, é um livro muito interessante. Vou passar então para os livros que me foram oferecidos no meu dia de anos e que vocês ainda não viram. Alguns deles estão saídos direitinhos da lista que eu dei à minha mãe, portanto eu vou começar por esses. Tenho aqui o Apenas Amigos, da Abby Jimenez. Um livro que uma das minhas melhores amigas escolheu, é alguém que já está na minha vida desde que eu tinha 11, 12 anos e ela geralmente não costuma ler as sinopses. Ela simplesmente vai aos livros do topo e escolhe. Desta vez ela leu a sinopse e escolheu este. E eu acho que a escolha faz todo o sentido para a pessoa que me deu e portanto vai ser muito interessante ler este livro e ele vai ficar para sempre marcado pela história também e pela pessoa, portanto foi uma boa escolha, gostei muito. Uma das minhas primas ofereceu-me aqui O Imperador Deus de Duna, de Frank Herbert. Eu ainda tenho que continuar Duna, eu ainda só li o primeiro volume da história, que é um livro ainda grande e que leva algum tempo a ler. É uma história que não é muito fácil de compreender, leva ali tempo a mastigar e a digerir e portanto estou muito curiosa para continuar a ler esta história. Espero que o Relógio d'Água continue a traduzir porque ainda faltam 1 ou 2 livros, se não me engano, portanto obrigada Beatriz. E o marido da minha mãe, curiosamente escolheu um livro, eu estava à espera que ele escolhesse o de Duna, ainda bem que não escolheu porque já alguém tinha escolhido, mas ele escolheu um livro que faz ainda mais sentido, porque um dos primeiros livros que ele me ofereceu foi de Juliette Marillier, foi o segundo livro de Seven Waters e portanto tenho aqui o herdeiro de Seven Waters, que é a segunda trilogia que vai acompanhar personagens dentro deste mundo e lá está, acaba por ser quase poético a escolha de livro, porque vai dar continuação a algo que ele já me tinha dado há mais de 10 anos. É só giro. Ainda tenho de mergulhar nas histórias da Juliette Marillier. Depois, tenho as prendas dos meus colegas de trabalho e os vossos colegas não são tão bons como os meus. Não tem nada a ver com as prendas que dão, nós geralmente juntamos para dar prendas uns aos outros e portanto as escolhas deste ano foram só fantásticas. O primeiro livro que eles me deram foi aqui o Beloved, da Toni Morrison. Eu ainda não li nada da autora, este é um dos livros pelos quais eu tenho mais curiosidade, até porque há uns anos atrás eu vi um documentário sobre a autora e percebi qual era a história por trás deste livro e eu fiquei muito curiosa em ler. Esta história é baseada numa história verídica de uma escrava que fugiu com uma bebé da sua filha e ela acaba por matar a bebé quando percebe que vai voltar a ser apanhada e enviada novamente para o seu dono e ela não quer que a filha tenha esse futuro. Portanto, se isso é o futuro que ela consegue dar à filha, ela prefere que ela não tenha futuro de todo. E isso gera uma controvérsia muito grande entre abolicionistas e as pessoas que defendiam a escravatura, porque vai levantar aqui muitas questões éticas relativamente ao crime que ela cometeu ou não. Porque se uma escrava é vista como um objeto, então nesse caso um objeto não pode cometer um crime. Não é? E eu estou muito curiosa então para ver o que a autora fez neste livro. Eu sei que vai ser um livro pesado, eu vou-me preparar mentalmente para ele. A segunda prenda dos meus colegas foi aquilo Olá Linda, da
Anne Napolitano. Estou muito curiosa. Eu gosto muito das mulherzinhas. Este livro acaba por ser uma espécie de retelling das mulherzinhas, mas aqui num contexto mais contemporâneo. Segundo percebi, nós vamos acompanhar um rapaz, não as irmãs, mas a forma como ele se vai relacionar com esta família e como acaba por se ver incluído numa família da qual ele inicialmente não faz parte. E portanto estou muito curiosa, como eu disse, eu já li As Mulherzinhas, é um livro do qual eu gosto muito e portanto estou muito curiosa. E os meus colegas são só fantásticos. E a última prenda que eles me deram foi aqui o Sou o Seu Silêncio, de Jordi Lefebvre. Portanto, neste haul temos 2 livros de Jordi Lefebvre. Estou muito curiosa. O que é que eu sei sobre este livro? Absolutamente nada. Ainda sei menos do que sobre o Lydie. Mas é Lefebvre, quero. Pronto, é isto. E os meus colegas sabiam. E então ofereceram estes livros. Entramos agora na fase de conversão de vales-oferta e de dinheiro. E portanto, eu vou começar pelo primo que está ansioso que este haul saia para saber que livros é que eu escolhi, porque ele não quis que eu lhe dissesse, ele queria ver em vídeo. E portanto eu sei que ele tem estado a ver os últimos vídeos todos naquela expectativa, na ânsia de saber o que é que eu escolhi para comprar com o vale que os Luíses me deram, portanto muito obrigada aos dois. E na realidade eu aproveitei aqui 2 situações para comprar também os lançamentos da Desrotina, o que me leva a pensar que aqueles que eu mostrei antes são de outubro, estes é que são os de novembro. E portanto, Luíses, ficam a saber que os livros que eu comprei com o vale que vocês me deram foi aqui. O Peso do Sangue, de Tiffany D. Jackson, é uma versão do Carrie, mais uma vez uma versão contemporânea, tanto quanto sei acaba por ter aqui também racismo incluído, portanto não é só a questão de ser estranho ou tudo mais, e vai falar sobre filmes, tanto que uma das coisas que a Desrotina esteve a enviar com as caixinhas foi uma lista de filmes para ver e espaço para escreverem opiniões sobre os filmes por aí fora. Estou extremamente curiosa, mas eu tenho de ler o Carrie antes de ler este, mas estou muito curiosa. Muito mesmo. Até porque eu já tinha um livro desta autora em wishlist e portanto foi só um antecipar de ler algo da autora. O livro que estava na minha wishlist é o Grown e eu continuo muito curiosa, mas este foi primeiro. E o segundo livro com o vale foi aqui. Um Lugar para Mungo, da Douglas Stewart. Na realidade, o ano passado eu já tinha usado o vale que eles me tinham dado para comprar o Shuggy Bane do mesmo autor e então, mais uma vez, poético. Eu achei poético escolher este para ser prenda das mesmas pessoas. Este livro, para todos os efeitos, eu não tenho certeza se estava na minha lista porque eu quando fiz a lista ele ainda não tinha saído. Portanto, aproveitei para o trazer, um livro que eu tenho muita curiosidade na escrita do autor. E portanto, esta foi a escolha, Luíses. Uma das minhas tias também me tinha oferecido algum dinheiro e portanto eu peguei nesse dinheiro e converti-o. Eu penso que ainda acrescentei aqui qualquer coisa pelo meio, mas estou muito contente com as minhas escolhas e vocês já vão ver quais são. O primeiro é aqui Impostora, da R.F. Kuang, que eu não tinha comprado em inglês porque percebi que a Desrotina estava a pegar nos livros todos da autora e a traduzir, portanto os que eu já tenho traduzidos ficam como estão, os que ainda estão a sair não estou a comprar porque eu sei que eles vão publicar. Então, Impostora, aqui acho que já toda a gente desse lado terá ouvido falar sobre a história, mas é basicamente uma rapariga que escreve. A escrita dela não é assim, nada por aí além, mas ela tem uma colega que prevê em todos que terá um futuro brilhante pela frente. Essa colega acaba por morrer num acidente e deixa um manuscrito que esta nossa personagem vai pegar e fazer de conta que é dela. É tudo o que eu sei sobre esta história. Sei que fala muito sobre questões éticas, sobre questões raciais, muitas questões. Yellow Face, que é o título em inglês, faz referência precisamente ao fazer-se passar por alguém de uma etnia que não é a própria. Estou muito curiosa, ainda não li nada da autora, mas já há vários livros que habitam cá em casa. Curiosamente o primeiro também me foi oferecido pela Bárbara, do Delicada como um Elefante, que eu já mencionei neste vídeo. Da minha tia também veio aqui As Mães, de Brit Bennett, uma autora que eu já tenho um livro cá em casa que não está a ler também, que é A Outra Metade. E este livro, se não me engano, até é anterior àquele do A Outra Metade. Estou muito curiosa, já só ouço coisas boas relacionadas com a escrita da autora. Este livro estava na lista, achei que podia tirar alguma coisa da lista, porque se eu tenho uma lista é porque tenho interesse nos livros que lá estão, não é? E o último livro que vem da parte da minha tia, então, foi aqui Corações de Papel, de Fábio Ventura, um livro que me está, assim, a chamar por mim há muito tempo, até porque todas as coisas que ouço sobre este livro são muito boas e, portanto, uma pessoa fica curiosa e aproveita e lê mais autores portugueses que, apesar de fazerem parte das leituras, não é o mais habitual aqui neste canal e vocês
saberão isso, tão bem como eu. Aliás, eu às vezes tenho a sensação que leio menos do que aquilo que leio, portanto é relativo. Estou muito curiosa, sei que é uma espécie de retiro com autores e depois coisas começam a acontecer. Eu tenho ignorado tudo o que têm dito sobre o livro, exceto que tenho gostado. É só isso. Eu não quero saber nada sobre este livro, até porque é daqueles livros que eu sinto que preciso ir para ele a saber o mínimo possível. E os últimos 2 livros que eu tenho para vos mostrar, portanto estou quase a terminar, vocês já estão quase a ver-me pelas costas e a deixar de me ouvir, portanto espero que até agora tenham gostado daquilo que eu tenho estado a mostrar. Eventualmente eu hei de os ler, portanto eventualmente vão aparecer como leituras do mês, mas os últimos livros que eu tenho para mostrar é aqui o Our Dark Duet, que vem fazer pandan com The Savage Song. É a edição especial deste livro e, portanto, o que é que eu sei sobre estes livros? Sei que estão relacionados com música e acabou aí. Sei que é via Schwab, que é tudo o que eu preciso de saber, na realidade. E, portanto, este livro saiu pouco antes do meu aniversário, eu achei que era a altura perfeita e para vir como uma prenda. E o último livro é um livro que eu já andava para comprar há algum tempo, eu estava à procura de uma edição específica, foi um livro que eu encontrei até através da Vinted, fiquei um bocadinho desiludida porque eu achava que era outra versão deste livro, problema meu, mas pronto, já cá está. E esse livro é aqui, The Binding, da Bridget Collins, e é um livro em capa rija que eu achava que estaria aqui com baixo relevo e dourados, e era por isso que eu estava a fazer questão neste livro em capa rija, mas afinal, olha, paciência. No entanto, estou muito curiosa. É um livro que tem algumas opiniões díspares, já percebi que a autora tem uma forma de escrever que às vezes é um bocadinho quase como criar uma ilusão e isso funciona muito bem para alguns leitores, para outros nem por isso. E eu estou muito curiosa para ver em qual dos 2 grupos é que me encaixo. Portanto, agora já cá está. E portanto eu não vou sequer tentar agarrar o que é que seja porque eu tenho 2 pilhas e 2 pilhas que são um bocado instáveis e precárias e portanto estes são os livros todos que chegaram cá a casa durante o mês de novembro. Tudo isto, novembro, entre compras, coisas enviadas por editoras e prendas de aniversário e eu estou de coração cheio, apesar de não ter sido um mês perfeito e de também ter algumas dores no coração à conta desse mês. Portanto, estes são os livros que chegaram cá a casa durante o mês de novembro. Digam-me nos comentários em que ano é que eu vou acabar de ler estes livros todos, se quiserem fazer uma espécie de previsão, eventualmente pode ser que eu venha aqui dizer estavam certos ou estavam errados, talvez lá para 2030. Estou a ser simpática, não estou? Oh meu Deus. Portanto, deixem nos comentários se já leram algum deles, se há algum que achem que eu vou adorar e é isso. Eu por hoje vou ficar por aqui, vocês já estão fartos de me ouvir. Adeus e até à próxima. Tchau!